Mas não teve jeito. Infelizmente, o Titanic afundou. E os passageiros tiveram que pular no mar. Eles se jogaram e gritaram por socorro, mas é claro que ninguém apareceu para ajudá-los. Eu nunca vou me esquecer do barulho horrível que o navio fez quando afundou. Pessoas gritando e o ruído do mar foi terrível. Às 2h20 da madrugada, a polpa do Titanic desapareceu no meio do mar. Momentaneamente, tudo ficou silencioso. Mas logo em seguida, o som de vozes desesperadas ecoou pela superfície do oceano. Eu acho que a maioria das pessoas saltou do navio. Os passageiros pularam momentos antes do naufrágio ou caíram na água quando o navio afundou. Quase todos os 500 desaparecidos ficaram flutuando depois que o transatlântico mergulhou no oceano. Nós remamos o mais rápido possível porque as pessoas que estavam gritando por socorro queriam entrar em nosso bote. 65 ou 70 passageiros já estavam a bordo e não cabia mais ninguém. A maioria dos passageiros que estavam nos botes não queria voltar para ajudar quem estava desamparado nadando no meio do mar de águas geladas. Mas no bote número 14, o oficial Harold Lowe resgatou 3 pessoas que quase morreram afogadas. O oficial Lau remava na direção de um grito distante, mas antes de alcançar esta pessoa, o grito parava. Ele não podia localizar onde estava a vítima e acabava escutando um outro grito que vinha de outra direção. O barulho das pessoas afogando é algo impossível de descrever. Foi o som mais apavorante que eu já escutei em toda a minha vida. Depois dos ruídos veio um silêncio profundo. O navio tinha desaparecido e a escuridão tomou conta de tudo. 45 minutos depois do naufrágio do Titanic, não se escutava mais nenhum grito ou pedido de socorro. Um silêncio assustador cercou os sobreviventes. Provavelmente eles estavam congelados e não conseguiam mais gritar. Só restava esperar que algum milagre acontecesse. Na maioria dos botes, um oficial do Titanic ou um passageiro estava no comando. Mas no bote número 6, Molly Brown, uma milionária do Colorado, assumiu o controle. Molly Brown tinha um coração muito grande. Algumas pessoas achavam que ela era um pouco excêntrica, mas na verdade se tratava de uma mulher fantástica. Nós remamos de 1 até as 4h30 da madrugada. E finalmente chegamos num ponto distante, um sinal luminoso. Depois surgiram disparos de morteiros. Nós gritamos, comemoramos e começamos a remar o mais rápido possível na direção da luz e fomos salvos. O navio Carpathia, que era comandado pelo capitão Arthur Rostron, procurava pelo Titanic desde a noite anterior, quando recebeu o pedido de socorro do transatlântico. Às 4 horas da madrugada de segunda-feira, o Carpathia resgatou 705 sobreviventes do Titanic. Logo que subi no Carpathia, um dos passageiros do Titanic estava esperando por mim ao lado do meu irmão e da minha mãe. É claro que quando eu vi meu irmão eu fiquei muito aliviada. Nós tínhamos cobertores, comida, conhaque e café. E até uma mulher se aproximou de mim e perguntou: "Seu nome é Ruth Becker?" Eu respondi que sim. E ela disse que a minha mãe estava me procurando por todos os lados. Finalmente eu me reencontrei com meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Todos estavam bem. Depois de recolher os passageiros que estavam nos botes, o Carpathia decidiu retornar ao local do naufrágio para procurar por algum sobrevivente que ainda estivesse nadando. Mas a tripulação encontrou apenas um corpo flutuando.
Quando Carpathia nos salvou, todas as mulheres correram para as varandas do navio para procurar pelos maridos nos outros botes. Mas eles nunca apareceram. Dor e alívio se misturaram no convés do Carpathia, enquanto o comandante mudava a rota do navio para Nova York. A notícia do naufrágio do Titanic chegou rapidamente aos Estados Unidos e à Europa. Em Nova York, parentes e amigos dos passageiros foram para a porta da companhia White Star Line. Eles estavam desesperados e queriam saber informações sobre os sobreviventes. No dia 18 de abril, o Carpathia chegou ao porto de Nova York. Mais de 40 mil pessoas aguardavam ansiosas pelo desembarque dos passageiros do Titanic. As pessoas se aglomeravam à beira do cais. Além dos parentes e amigos, centenas de jornalistas tentavam falar com os sobreviventes. Enquanto o navio atracava, alguns pularam dentro do Carpathia e outros gritavam o tempo todo. Apenas quem tinha algum amigo ou parente em Nova York podia desembarcar. Meu pai estava na Índia e um amigo nosso enviou um telegrama para ele informando que nossa família estava salva. Meu pai ainda não sabia o que tinha acontecido e achou que nós tínhamos escapado de um acidente de trem. Voltar para casa era um momento difícil para os sobreviventes da tragédia. Alguns tinham perdido a família inteira no desastre. Chegar aos Estados Unidos era mais assustador ainda para as passageiras da terceira classe. Quase todas eram imigrantes, chegando numa terra desconhecida e não tinham mais a ajuda dos maridos, que morreram no meio do mar. Nós perdemos tudo. Tínhamos alguns amigos no Kansas, mas ficamos sem dinheiro, sem roupas, sem nada. Então minha mãe decidiu voltar para a Inglaterra. Como Milvina Jean, muitas crianças que escaparam do naufrágio do Titanic ficaram diante de um futuro incerto, sem um pai e com a memória repleta das imagens aterrorizantes da noite do desastre. Lolo e Mono Navratil ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. O pai deles, que tinha raptado as crianças da mãe, morreu no meio do mar. 3 semanas depois do acidente, a mãe dos meninos leu a notícia no jornal francês e descobriu onde estavam os filhos. Eu lembro do momento em que meu pai me colocou no bote. Ele disse para eu sempre amar minha mãe. E foi isso que eu contei para ela quando nos reencontramos. Diante de tantas vítimas, os governos americano e britânico decidiram abrir um inquérito para apontar o culpado pelo naufrágio. O capitão Smith, que morreu no acidente, foi considerado inocente. O diretor da White Star, Bruce Ismay, também foi absolvido, mas teve que enfrentar as acusações da imprensa. Os jornalistas não perdoaram o fato dele ter escapado do navio enquanto mulheres e crianças ainda estavam a bordo. O comandante do barco Califórnia também recebeu várias críticas porque não atendeu o pedido de socorro quando viu os disparos dos morteiros de alerta. Eu acho que não se pode culpar apenas uma pessoa pelo desastre do Titanic e por todas as mortes. Uma série de fatores contribuíram para a tragédia. Se o Titanic tivesse um número suficiente de botes salva-vidas, certamente ninguém teria morrido, porque teria tempo para salvar toda a tripulação. O contraste dos mais de 1.200 mortos contra os 700 sobreviventes chocou o mundo. Ainda mais quando se descobriu que foram resgatados mais homens da primeira classe do que crianças da terceira. Missas e cerimônias religiosas para homenagear as vítimas do naufrágio foram realizadas nos Estados Unidos e na Europa.
Logo que o impacto da tragédia diminuiu, surgiu um novo interesse: desvendar o que realmente aconteceu no Titanic e explorar no fundo do mar o que restou do luxuoso navio. Em setembro de 1985, mais de 73 anos depois do naufrágio, finalmente uma equipe de cientistas conseguiu chegar ao Titanic. Eles descobriram que momentos antes de afundar, o transatlântico partiu ao meio. Por alguns segundos, a popa do navio continuou boiando, antes de também desaparecer no meio do oceano. Os cientistas começaram um trabalho de resgate para tentar recuperar o que sobrou do navio, e chegou a se cogitar a hipótese de içar o Titanic. Eu respeito o trabalho dos cientistas, mas espero que eles nunca tirem o Titanic do fundo do mar. Eu acho que eles estão completamente errados. O Titanic deve ficar onde está, no fundo do mar. I think it should stay where it is, at the bottom of the sea, as a grave. O naufrágio do Titanic deixou uma lição para a humanidade. Uma lição de lealdade, bravura e sacrifício. Uma tragédia que provocou a morte de mais de 1.200 pessoas e que ficou guardada para sempre na memória de quem enfrentou os momentos de pânico na noite de 14 de abril de 1912.